você ligado na programação da TV Viena, estamos começando o nosso programa Saúde em Boas Mãos. E hoje nós vamos falar com você do órgão maior do seu corpo, que é a pele. Para isso nós estamos aqui na Clínica Ideale, juntamente com a doutora Juliana. Doutora, obrigado em estar nos recebendo nesse momento muito especial, onde a clínica completa 14 anos. Obrigada a você, Marquinhos, pelo convite de estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a história da doutora Juliana e a história da Clínica Ideale, que está completando 14 anos esse ano. Agora, falar um pouquinho da sua formação acadêmica, a senhora que é filha de Assis, não é isso? Saiu um pouquinho e voltou. Vamos contar dessa história. Realmente, Marquinhos, eu nasci aqui em Assis, eu sou assisense. A minha família, por parte de pai, é daqui, a família da minha mãe é de Santa Catarina, então eu falo assim que eu tenho um pouquinho de barriga verde, né, como eles se dizem. Mas aí eu saí para estudar, fazer cursinho, e no final eu fiz medicina na Universidade do Oeste Paulista. E de lá, quando eu saí da faculdade, na verdade, eu queria fazer ginecologia obstetrícia. Okay. E aí eu fui cursar, comecei a residência de ginecologia, percebi que não era esse o caminho para a minha vida, não me identifiquei mesmo na residência, e aí resolvi trancar e ver com o que dentro da medicina, com qual especialidade eu me identificaria. E na verdade eu vi que eu me identificava muito com a parte de estética, de pele e de cabelo, essas coisas todas. E aí eu comecei a estudar para prestar provas para dermatologia. Me esbarrei com uma colega, que eu sou amiga dela até hoje, a doutora Maria Regina do Amarante, em Londrina. Okay. E ela me falou de uma pós-graduação em medicina estética na época. Isso foi em 2000, há 16 anos atrás. Aí eu fui fazer a pós-medicina estética, cursei 2 anos, comecei a entrar nessa área, me apaixonei. Depois disso, eu falo assim que eu fiz de tudo um pouco, porque eu sou muito curiosa. Aí eu fui fazer uma especialização, eu tinha muita curiosidade em conhecer a medicina oriental. Okay. Aí eu fui fazer medicina chinesa e acupuntura também no Hospital do Servidor Público, em São Paulo. Deu praticamente quase 3 anos. E isso foi me enriquecendo muito a parte clínica. Aí, num determinado congresso, Marquinhos, em São Paulo, eu conheci o Dr. Ítalo Rachid, que estava dando aula na época, deu uma aula no congresso sobre anti-aging medicine, onde ele falava sobre a importância dos hormônios, da reposição hormonal, tanto para a saúde da pele, para nós envelhecermos com qualidade. E eu fiquei assim muito empolgada com isso, e eu falei, nossa, eu tenho que conhecer esse homem, porque através disso eu vou conseguir melhorar os meus resultados dentro da dermatologia, né? Que daí eu fiz a parte de dermatologia também. Aí eu comecei a trabalhar, aí eu sou da primeira turma de pós-graduação da América Latina em Master em Ciências do Envelhecimento, onde a gente trabalha e agrega a saúde da pele com a saúde interna do paciente para prevenir doenças do envelhecimento. Aí eu entrei para o grupo Longevidade Saudável, isso há 10 anos atrás, e sigo com isso hoje na clínica. Hoje eu não consigo separar a dermatologia de uma pesquisa holística do meu paciente em termos de exames, da parte nutricional, de orientar. Se o paciente vem para mim, eu queria uma orientação de cremes adequados, ou queria rejuvenescer, eu trabalho com a parte tanto interna, endógena, quanto a parte externa. Eu acho que é fundamental unir tudo que eu fui agregando de conhecimento nesses anos todos. Depois, lógico, dentro da dermato a gente prestou a prova de título de especialista, tá? Okay. Pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí, essa é a minha formação, na verdade, acadêmica. Em relação à clínica, em 2002, exatamente no dia 12 de junho, foi a primeira vez que eu abri as portas da minha clínica para atender o primeiro paciente, porque até então eu tinha empregos no SUS, né? Okay. Eu fazia ambulatório, várias outras coisas, e aí começou a minha história, que foi logo depois que o meu primeiro filho nasceu.
Meu primeiro filho nasceu em janeiro de 2002, em junho eu estava começando com a clínica. E é aquela coisa de a gente fazer a construção, Marquinhos, de tijolinho por tijolinho, de você fazendo a conquista do seu espaço com ética, tá? Okay. Com um bom atendimento, uma medicina humanizada, um bom acolhimento do paciente, que eu acho que isso é fundamental hoje, porque hoje em dia a medicina está extremamente impessoal, ninguém olha para ninguém, só simplesmente qual que é o seu problema, é isso? Ok, então toma isso e vai também, embora. Né, o Dr. Google, ele influencia muito também, o paciente às vezes já vem com o resultado do que ele quer na boca, né? Porque tal aparelho, tal não sei o que, tal procedimento é legal, e às vezes não é isso, né? Não, é isso daí, nós como profissionais da saúde, como médico, a gente tem que triar muito. Nessa área da dermatologia, da cosmiatria, muita coisa é jogada na mídia, mas nem tudo que é jogado na mídia é bom, e nem tudo que é jogado na mídia é bom para você. Eu falo que a individualização da terapêutica, ela é fundamental para que nós tenhamos um resultado final muito bom, ou o sucesso terapêutico, como a gente chama. Agora, nesses 14 anos, acredito que deva ter acontecido muitos casos, porque hoje existem muitos esteticistas no mercado, são profissionais também capacitados, mas algumas que querem reinventar algumas coisas e acabam causando algumas lesões que muitas vezes são até irreversíveis. Aí que entra um trabalho também diferenciado, que são as microcirurgias, as pequenas ou até de médio e grande porte, dentro da área de dermatologia, que a senhora também é capacitada. Sim. Dentro da dermatologia, a gente tem a parte cosmiátrica, onde a gente trabalha com rejuvenescimento, com a parte de melhora de contorno corporal, né? Como também trabalhamos com a parte de doenças de pele, né? Que daí nós temos N doenças, né? Vitiligo, psoríase, os cânceres de pele, que assim, aqui na clínica eu faço as pequenas cirurgias de tumores de pele, de cistos, chantelasmas, várias doencinhas aí, várias coisinhas que aparecem na pele que a gente faz a remoção, né? Eu acho assim, Marquinhos, que essa parte estética ela acabou sendo muito banalizada. Então, muitas vezes, o que parece tão simples não é tão simples assim, porque para um preenchimento que você vai fazer no lábio do paciente, você tem que conhecer a riqueza da anatomia, onde você está, para que você não lese esse tecido e ao invés do paciente melhorar, ele piore esse. Por exemplo, o lábio é muito vascularizado, tem inervação, então você tem que ter um conhecimento abrangente da anatomia. Perfeito. A face, a anatomia é muito rica. Aliás, o corpo humano é muito complexo, então eu acho que é fundamental que as pessoas tenham uma consciência maior até em relação a si mesmas, porque é a sua saúde. Perfeito. Como você mesmo disse no início, a pele é nosso maior órgão, é o órgão que está em contato com todos os outros órgãos através do sistema veno-linfático. E a porta de entrada para um monte de coisa, bactérias, fungos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando você manuseia a pele, até em questão de asepsia, antissepsia, né, os cuidados gerais. Então, o que parece tão simples, não é tão simples assim. Então, perfeito. Eu acho que é muito importante essa consciência. Uma coisa que eu acho legal também, a gente valoriza muito, eu até como pai, é a questão, e aprendi até de uma forma que não foi muito legal, que deixava a criança com a babá e tal, eu achava que estava sendo muito bem cuidado, e não, eu acho que a mãe e o pai tem que estar junto, olhando, vendo, né, as curvinhas, as preguinhas, porque também é uma coisa que não reclama, né? E a hora que você vê, vem assadura, vem uma série de coisas, hoje ranchos, piscinas, né? Filtro solar, né? Que exato. Cada vez mais escova o dente, usa filtro solar, né? Na verdade, assim, o protetor solar, um bom filtro solar, né? Ele faz uma prevenção do câncer de pele. Então, na verdade, todo o sol que você toma até os seus 18 anos, e se você teve aquelas queimaduras solares, que você descamou a pele, tudo, quanto mais dessas queimaduras solares você tem até os seus 18 anos, maiores serão as suas chances de ter no futuro um câncer de pele. Então, por isso que a gente já pede, eu falo que medicina, principalmente hoje, é prevenção. Então, vamos prevenir.
desde criança, pequenininho, criar o hábito do uso do protetor, de uma alimentação adequada, equilibrada, né? Com verdura, fruta, legume. Então eu falo assim, que o corpo humano, a saúde, ela é um conjunto, né? Saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Então a gente tem que cuidar disso como um todo. E é sempre, desde há 14 anos atrás, que eu comecei a trabalhar com os meus pacientes com essa questão de consciência. O paciente chega com uma queda de cabelo. Não é só você passar uma vitamina e mandar ele embora para casa. Você tem que investigar essa causa e orientar esse paciente em relação ao que ele come, porque o cabelo e a unha são anexos da pele. Isso é um exemplo. Entendi. Então, são anexos que vão refletir a tua saúde interna. E se você não tem uma alimentação adequada, você não vai nunca ter um cabelo bonito. Então eu costumo dizer para as minhas pacientes assim, faça dos alimentos o seu remédio e do seu remédio o alimento. Perfeito. Entendeu? Então é muito importante você orientar. Não basta você medicar, você tem que fazer essa orientação geral para você ter uma prevenção. Né? Agora, doutora, vamos falar um pouquinho da estrutura da Clínica Ideale. Nós estamos aqui no consultório, onde é o primeiro contato com o paciente. Ao lado temos uma sala de exames. Vamos falar um pouquinho da clínica como um todo, os atendimentos que aqui são realizados, os procedimentos, porque foram 14 anos, né, ouvindo as necessidades. Muitas vezes as pessoas eram obrigadas a se retirar de Assis para fazer alguns procedimentos. E a senhora foi ouvindo, investindo, e hoje uma estrutura muito bonita, né? Até parabéns pelo bom gosto, da maneira com que é administrado também a clínica, mas um local agradável para os pacientes. Pois é, Marquinhos, assim, quando eu comecei lá no endereço da Campos Novos, próximo ao Clibas, Instituto de Educação, e aí, durante os anos todos, eu sempre fui fazendo como uma pesquisa de satisfação dos pacientes para ver qual era o grau de exigência, o que eu precisava melhorar, desde o atendimento de funcionários e estrutura física. E eu fiz uma análise e eu fiquei 9 anos fazendo isso para então idealizar o que eu achava que deveria ser um consultório dermatológico, uma clínica dermatológica. Desde o atendimento personalizado do produto humano, quando o paciente liga para marcar a consulta, até a parte de estrutura física, tá? A necessidade de luz natural para o exame dermatológico, que é fundamental, e da pessoa chegar aqui na clínica e se sentir realmente bem, como se ela estivesse na casa dela, à vontade, porque às vezes eu vou fazer um laser, que é mais dolorido, vou fazer um preenchimento, então eu tento minimizar ao máximo o desconforto de qualquer natureza que o paciente tenha, porque para mim o mais importante é que ele fique satisfeito com o meu trabalho e volte. Eu tenho pacientes que estão comigo nesses 14 anos. Ai, que legal. Sabe? Então, para mim, o mais importante é que a pessoa saia satisfeita comigo, com o meu trabalho, com o trabalho da minha equipe, para que comigo ele fique. E que a gente tenha um segmento e crie realmente um vínculo, que é a relação médico-paciente, que hoje está se desgastando demais. Não existe mais relação médico-paciente. E isso é a base para o sucesso do tratamento. Entendi. Entendeu? Agora, alguns equipamentos são necessários para que ajude a realizar esse sonho do paciente que vem até aqui e também dê o resultado esperado, né? E a senhora também investindo, né? Sim. A tecnologia dentro da dermatologia, ela evoluiu muito desde que eu comecei há 14 anos atrás. Então, eu acho que a gente tem que aliar uma boa tecnologia, nós temos que filtrar muito, não é qualquer equipamento. Okay. Muitas vezes, um exemplo, nós temos a radiofrequência, que é um tipo de energia que a gente usa para rejuvenescimento, para tratar celulite, contorno corporal. Existem vários equipamentos no mercado de radiofrequência, porém, poucos são bons e muitos são muito mais baratos e que as pessoas acabam investindo nesses que não têm o mesmo benefício de um outro equipamento, porque o equipamento, para ele ser bom, ele tem que ter certificação pela Anvisa, okay. Ele tem que ter inúmeras características, até o laser, a segurança da luz que você está usando, na seletividade desse produto, senão você pode queimar a pele do paciente. Tá? No uso dos parâmetros, enfim, são coisas assim que as pessoas, é o que eu falo,
Ah, é muito simples, é muito fácil. Não é. E outra, tudo que você vai fazer, você tem indicações e contraindicações. E muitas vezes o não médico, ele não tem essa visão das contraindicações e acaba usando um equipamento numa determinada pessoa na qual não teria indicação ou mesmo essa pessoa teria uma contraindicação. Então isso eu vejo que é um cuidado que a gente tem que tomar. Hoje em dia, o que está muito vigente atualmente são as doenças autoimunes. Né? Então, esses pacientes com doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, a gente tem que tomar muito cuidado. Pacientes que usam marca-passo, são pacientes que quando a gente, antes de fazer até uma toxina botulínica, a gente tem que ter um cuidado bastante grande com esses pacientes. Você tem que ter uma história clínica, uma anamnese. A anamnese é médica. Ouvir a história desse paciente. Exatamente, ouvir a história pregressa desse paciente, as medicações que ele toma, quais os problemas ele tem, até para você fazer um preenchimento de lábios. Perfeito. Entendeu? Olha, nós temos muito mais para falar, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer a senhora pela atenção que está nos recebendo, parabenizá-la pela maneira com que a senhora conduz a medicina dentro da nossa cidade, fazendo a diferença dentro da área de dermatologia, que é aquilo que você se apaixonou, né? A princípio, como a senhora disse no começo, era por uma outra área e acabou migrando e fazendo aí hoje um trabalho fantástico, sendo a diferença dentro da dermatologia dentro da cidade de Assis e também dentro da nossa região. Eu queria agradecer a você, Marquinhos, essa oportunidade. Para mim é muito importante estar aqui nesses 14 anos em Assis, trabalhando com dignidade, honestidade, ética, que eu acho que isso é fundamental, são os princípios básicos que a gente tem que levar na vida da gente. Ser honesta com o próprio paciente em relação a resultados, colocar para ele o que realmente seria a expectativa de um tratamento e principalmente agradecer a Assis e região por toda a confiança depositada no meu trabalho em todos esses anos. Eu tenho pacientes assim que são especialíssimos para mim, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de atender pessoas tão especiais que eu criei mais que um vínculo médico-paciente. É uma coisa que vai muito além disso e que de poder exercer uma especialidade na qual para mim é maravilhosa e eu exerço assim com entusiasmo, com afinco muito grande, com paixão mesmo, que eu acho que é assim que a gente tem que fazer as coisas na nossa vida para que elas fluam naturalmente e tendo Deus sempre do nosso lado. Com certeza, olha, quero agradecer a sua atenção, tá? E é isso aí, olha, você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa história de sucesso, uma pessoa que faz a diferença dentro da nossa cidade, dentro da área da saúde, dentro da área de dermatologia especificamente. E é isso aí, TV Viena, Clínica Ideale, para você, daqui a pouco a gente está de volta com muito mais na nossa programação. Fique com a gente.